Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos mergulhar num tema que está no coração dos debates filosóficos e políticos do nosso tempo: a relação entre cidadania, democracia e políticas públicas. Entender isso é fundamental para compreendermos as desigualdades que, infelizmente, ainda marcam tanto a nossa sociedade brasileira. Vamos juntos? Então, para começar, pense o seguinte: o que significa ser cidadão? Será que é apenas ter documentos e votar nas eleições? A verdade é que o conceito de cidadania é muito mais profundo. Ele envolve um sentimento de pertencimento, o acesso igualitário a direitos e, acima de tudo, o reconhecimento da nossa dignidade. A construção de uma sociedade verdadeiramente democrática não se sustenta apenas em ideias bonitas ou princípios abstratos. Ela precisa de mecanismos concretos, institucionais, que garantam justiça social para todos. E é aqui que entram as leis e os estatutos. Eles são as ferramentas que criamos para transformar a promessa da cidadania em realidade. Para nos ajudar a entender essa complexa engrenagem, vamos recorrer a uma pensadora muito importante, a filósofa Nancy Fraser. Ela nos oferece uma lente poderosa para analisar as injustiças sociais. Fraser argumenta que existem duas dimensões principais de injustiça, e elas estão interligadas. A primeira é a injustiça econômica, ligada à má distribuição de recursos. É a falta de dinheiro, de acesso a bens, a famosa desigualdade material. A segunda é a injustiça cultural, ligada à falta de reconhecimento. Isso acontece quando a identidade de um grupo, sua cultura e seu modo de vida são desvalorizados, invisibilizados ou estereotipados pela sociedade. Fraser nos alerta que não adianta combater uma dessas injustiças e esquecer da outra. Por exemplo, uma política que apenas distribui renda, sem combater o racismo ou o machismo, é incompleta. Da mesma forma, uma política que só celebra a diversidade cultural, mas não garante que as pessoas tenham que comer, onde morar e acesso à saúde, também falha. A verdadeira justiça social, segundo ela, exige uma abordagem que articule redistribuição econômica com reconhecimento cultural. É uma via de mão dupla. E sabe onde encontramos essa ideia no Brasil? No coração da nossa lei maior, a Constituição Federal de 1988, o artigo 3º da nossa Constituição estabelece os objetivos fundamentais da República. Vamos relembrar? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Percebem? Está tudo lá. A busca por igualdade material, a redistribuição e a luta contra a discriminação. O reconhecimento caminhando juntas como pilares do nosso Estado democrático de direito. Ao longo da história do Brasil, sabemos que diversos grupos foram sistematicamente privados de seus direitos mais básicos. Indígenas, negros, mulheres, pessoas com deficiência, idosos, crianças, jovens, a lista é longa. Eles não tiveram acesso pleno à educação, à saúde, à participação política e à proteção do Estado. Foram séculos de exclusão e marginalização. É como resposta a essas feridas históricas que surgem os estatutos. Eles são leis específicas que buscam corrigir essas lacunas e garantir proteção a grupos que foram historicamente vulnerabilizados. Pensemos em alguns exemplos. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que revolucionou a forma como vemos nossos jovens tratando-os como sujeitos de direitos. Temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que luta pelo respeito e dignidade na terceira idade. Temos também o Estatuto da Igualdade Racial, um marco na luta contra o racismo estrutural. A importantíssima Lei Maria da Penha, que se tornou um símbolo global no combate à violência contra a mulher. E ainda o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que promove a inclusão e a acessibilidade.
e o Estatuto da Juventude. Cada um desses documentos é uma vitória, um instrumento que busca garantir o reconhecimento e a proteção para aqueles que a Constituição de 88 prometeu incluir. Eles são a materialização da ideia de que a cidadania não pode ser universal apenas no papel. Ela precisa ser efetiva na vida real de cada pessoa. Mas, como sabemos, ter a lei não é tudo. A simples existência de um estatuto não garante, magicamente, que seus direitos serão respeitados. Aqui entra um dos maiores desafios: transformar a letra da lei em prática cotidiana. E para isso, duas coisas são essenciais: o conhecimento e a ação. Primeiro, a sociedade precisa conhecer essas leis. Você conhece os seus direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude? E os direitos de um idoso na sua família? Conhecer é o primeiro passo para exigir. Segundo, é preciso vontade política e recursos para implementar políticas públicas eficazes. Não adianta ter uma lei linda se não há delegacias da mulher suficientes, se as escolas não têm estrutura para serem inclusivas ou se faltam profissionais para atender às demandas. É por isso que outra grande pensadora brasileira, a filósofa Marilena Chauey, nos lembra que a política não é algo distante, que acontece só em Brasília. A política é uma atividade coletiva de todos nós, voltada para a promoção da igualdade e a defesa dos direitos. A democracia, segundo Chauey, não se resume a votar de 4 em 4 anos. Ela exige participação contínua, vigilância cidadã e engajamento na construção de uma sociedade melhor. Os movimentos sociais, por exemplo, têm um papel histórico fundamental. Foram eles que pressionaram, que foram às ruas e que lutaram incansavelmente pelo reconhecimento de seus direitos, resultando na criação de muitos desses estatutos. A ação organizada da sociedade civil é o motor que impulsiona o Estado a cumprir seu papel. Vamos ver alguns exemplos práticos desses desafios. No campo da educação, temos leis que tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Isso é um avanço gigantesco em termos de reconhecimento. Mas na prática, muitos professores não têm formação para abordar o tema. Falta material didático e, infelizmente, ainda existe muita resistência e preconceito dentro das próprias escolas. Outro caso é a Lei Maria da Penha. Reconhecida internacionalmente, ela é um instrumento poderoso. No entanto, os índices de violência doméstica e feminicídio no Brasil continuam alarmantes. Muitas mulheres ainda sentem medo de denunciar, ou quando denunciam, não encontram a proteção necessária. A lei existe, mas a estrutura para aplicá-la ainda é frágil. O mesmo vale para o Estatuto da Pessoa Idosa. Ele garante direitos como acesso ao trabalho, respeito e convivência familiar. Mas, na realidade, o que vemos muitas vezes é o preconceito de idade no mercado de trabalho, o abandono e o desrespeito. O que todos esses exemplos nos mostram? Que o verdadeiro desafio é transformar o papel em vida. Uma sociedade só pode se chamar de democrática quando cada um de seus membros, sem exceção, desfruta dos direitos que a lei lhes assegura. E para que isso aconteça, voltamos à lição de Nancy Fraser. As políticas de reconhecimento que valorizam identidades e combatem o preconceito precisam andar de mãos dadas com as políticas de redistribuição, que combatem a pobreza e garantem condições materiais dignas. O Estado precisa atuar nessas duas frentes simultaneamente. Então, para concluir nosso papo de hoje, a cidadania, sob essa perspectiva rica que exploramos, exige um esforço duplo e contínuo. Precisamos lutar ao mesmo tempo contra as desigualdades econômicas e contra as injustiças culturais. Reconhecimento e redistribuição não são opostos, mas sim as duas faces da mesma moeda da justiça social. Leis e estatutos são as ferramentas essenciais que temos para materializar esses ideais. Eles garantem que a nossa imensa diversidade humana seja respeitada e que todos possam viver com plenitude. Mas essas ferramentas não funcionam sozinhas. Elas dependem de um compromisso coletivo, dependem de mim, de você, de todos nós, atuando juntos para fazer valer esses direitos e para construir, dia após dia,
aquela sociedade livre, justa e solidária que a nossa Constituição sonhou. Espero que essa reflexão tenha sido útil para vocês. Entender esses conceitos é o primeiro passo para nos tornarmos cidadãos mais conscientes e atuantes. Muito obrigado pela companhia! Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também se interessa por esses temas. Até a próxima!